Bom dia, bom dia pessoal, sextou, que alegria, dia de alegria hoje, hein? O tema de hoje vai ser exatamente esse, ó, eu procurando aqui um filtro, o tema de hoje vai ser esse, alegria. Vamos lá, falar sobre as nossas emoções, esperar a Tabata entrar. Nós estamos fazendo essa série sobre as nossas emoções aqui. Bom dia, Letícia. Bom dia, a Tabata já entrou e hoje nós vamos falar sobre a alegria. Essa emoção que a gente tanto busca, que a gente tanto tentar. Opa, Bom bom dia! dia. Tô tentando fixar aqui o comentário. Opa, Tá deixa indo? eu tentar. Não, peraí, deixa eu tentar de novo. Ah, tá, consegui. Oi? Consegui. Então tá bom. E aí, estamos numa. Aqui não tá tão chuvoso, mas tá nublado aí, tá chovendo. Tá chovendo não, mas tá bem nublado. Ontem choveu bastante, Uhum. né? E eu tô aqui falando que hoje falaremos sobre alegria. E sexta-feira, né? É dia de alegria. É pra ser, pelo menos, né? Dia Sim. de alegria aí, porque chegando dia de descanso, né? Uhum. E é até legal você falar isso, né, Thaís? Porque já entra até numa parte da live mesmo, né? Que o quanto muitas e muitas pessoas esperam para ser feliz, para sentir alegria só no final de semana, É, né? E isso é muito fica a triste. semana toda contando os dias, né? Uhum. E sem nem prestar atenção nas coisas boas e positivas que acontecem ao longo da semana, só porque tá de saco cheio, tá doido para acabar logo, para Uhum. poder aproveitar, né? E isso também é legal que você falou, porque remete também um pouco ao que nós falamos semana passada da gente não ficar esperando o extraordinário para, né, desfrutar dos momentos bons, para ser feliz, para sentir essa alegria, né, que a gente possa aproveitar isso também nas pequenas coisas, nas coisas simples do dia a dia e não ficar sempre esperando quando tal coisa acontecer, aí sim, né, eu vou valorizar, eu vou aproveitar. Eu acho que a gente precisa, lógico, sempre não querer mais, mas desejar ir além, né, das Uhum, coisas. Por exemplo, se eu conquistei um carro, tudo bem depois eu querer conquistar uma casa, ou até coisas mais simples, né? Tudo bem, mas o que acontece é que justamente quando a gente, por exemplo, a gente lutou uma vida inteira para conseguir comprar uma casa. Beleza, compramos uma casa, dali um pouco, ai, sabe, tá, já conquistei, e daí, agora eu quero outra coisa. Então a gente não vive a realização daquilo lá, porque a gente sempre está buscando outras coisas e o problema uhum, não está em buscar outras coisas, até porque isso também dá sentido para nossa vida, mas é uhum, não aproveitar aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente lutou tanto, né? E acho que a gente se perde no meio do caminho justamente por isso, porque a gente só quer o resultado final. E isso, trazendo para a criação dos filhos, a gente se perde também muito nisso, né? Porque a gente está uhum. sempre falando aqui que a educação que a gente traz aqui para vocês, né? A proposta de educação que a gente traz é muito a médio e longo prazo, né? A gente Uhum. quer mudar as crianças nesse momento. Ai, eu ouvi a Thaís e a Tabata, outros perfis, comecei a colocar ontem em prática, mas ainda não tô vendo mudança. Eu comecei na semana Uhum. passada, não vi mudança nenhuma. E não é assim, né, gente? É. Tal do nosso imediatismo que faz com que a gente não aproveite o que a Thaís acabou de falar, as pequenas coisas da vida.
E as crianças ensinam tanto a gente sobre isso, né, Thaís? Nossa, o tempo todo. E assim, né, Tabata, quando a gente fala de aproveitar as pequenas coisas, não é a gente se acomodar, Uhum, né? Como você falou, a gente pode sempre, é importante que a gente sempre esteja buscando, né? uhum, Isso que nos direciona, que dá sentido, ter objetivos é muito importante para a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, é saudável. Mas isso que você está falando, nosso imediatismo, ontem até eu fiz um post sobre isso, né? Falando que os comportamentos pontuais das crianças, eles não devem ser, é, não garantem, né, o sucesso ou não da parentalidade, porque, ai, meu filho se comportou mal, eu sou uma mãe ruim, porque eu não estou conseguindo ensinar, porque eu não estou conseguindo fazer. E assim, é um comportamento pontual e que não tem a ver com o adulto, né? uhum, Tem a maioria das vezes, a não ser quando a criança está ali buscando por atenção, por ser ouvida e tal, porque isso sim tem relação com o adulto, mas na maioria das vezes tem relação com ela mesma, com as necessidades dela, e as pessoas acabam falando, ah, eu não dou conta, não está funcionando, eu não estou sabendo, eu não estou sendo boa o bastante, porque eu não tô, o meu filho não está correspondendo às minhas expectativas, os comportamentos deles. E aí não olha também para aqueles momentos em que as coisas funcionam, uhum. né? Não olha para aquele momento que, ai, não, hoje, olha, eu fiquei muito nervosa agora e consegui não gritar. Não vê isso como uma vitória, um progresso, Uhum. né? E, Então e, fica esperando assim que tudo fique. Agora eu tô indo bem, mãe. Você travou para voltou. mim. É, você também travou, mas agora voltou. Então, Aham. eu não ouvi o que você falou por último. Não, eu falo que fica assim, às vezes as mães, os pais ficam esperando que tudo fique 100% perfeito, que tudo saia, que todas as ferramentas funcionem, que todos os diálogos sejam compreendidos para falar, nossa, agora eu estou sendo bom o bastante. Uhum, E aí consegue sentir alegria e ficar feliz pela conquista, mas não celebra os pequenos avanços, progressos do dia a dia, uhum. né? Então, ontem eu postei sobre isso, eu não falei diretamente sobre a alegria, mas você falando aí sobre a gente, né, festejar o simples e continuar buscando, eu me lembrei do post que eu fiz ontem, que os pais, as mães ficam, quando chegam, né, pra gente, falam, ai, não tô conseguindo, nada dá certo, mas assim, muita coisa dá certo, Quando a gente né? E não, vai investigando, né? Perguntando, mas isso, mas e aquilo? Daí a pessoa começa a falar, você fala, mas então, você prestou atenção uhum, no que você falou? Que você conseguiu isso? Que você conseguiu é, aquilo? Ah, então, é. né? E aí é E às preciso o vezes, outro né, falar para a pessoa poder enxergar. e às vezes, assim, um simples comportamento da criança ali, pontual, de algo que está incomodando a criança naquele momento, uma birra no supermercado, ou, né, foi visitar alguém, tá lá com algum parente familiar, a criança sei lá, dar um tapa em alguém porque não conseguiu se controlar, né? E aí já falar, ai, nossa, eu sou péssima porque a criança fez isso, eu não tô conseguindo, nossa, eu não sou boa o bastante, só que é um comportamento pontual que tá querendo comunicar alguma coisa e que é sobre a criança, Uhum, né? Não é sobre você, não uhum. é sobre o exercício da sua parentalidade. Então, aí aquilo já acaba com o dia da pessoa, Sim, ela né? já se cobra, né? A Cris escreveu aqui, precisamos rever nosso olhar. Eu acho que o mais rápido possível, né? Porque a gente
enquanto adulto, julga um pai, uma mãe como sendo bons pelo comportamento da criança. Né? Uhum, O exemplo do supermercado aí, que eu acho que é o mais comum acontecer, né? A gente julga, olha, sei lá, a criança está fazendo um escândalo porque queria alguma coisa e tudo mais. Aí a gente olha para esse comportamento da criança e fala, nossa, essa mãe não educa o filho. Nossa, olha, uhum, eu quando eu tiver filho, meu Deus, não vai fazer isso não. Já leva é, uma no meio da, da bunda, da cara, sei é, lá, né, e tal. Mas, na verdade, a gente não julgar sendo bom ou não, mas como sendo dedicado, né, esforçado, olhando para o nosso comportamento enquanto pai, enquanto mãe, e não para a criança, porque a criança é uma criança. E a uhum, gente está sempre reforçando isso aqui. A criança é uma criança. E a gente se incomoda com ela sendo criança, com comportamentos uhum, dela que fazem parte desse desenvolvimento. Então, uhum, acho que a gente precisa, sim, rever o nosso olhar, né? O quanto antes. O nosso não, porque a gente está aqui, estamos falando sobre isso, então a gente já está revendo, né? Mas as uhum. outras pessoas precisam, sim, olhar isso com mais cuidado, né? E E assim, né, Tabata, por que que as pessoas sentem alegria ali quando tá tudo dando certo? Porque a alegria, ela é uma emoção muito ligada ao prazer, né? À Uhum, recompensa, uhum, né? A recompensa. Então, eu recebi algo bom aqui agora, que aqueceu meu coração, e aí vem a alegria, porque ela é muito ligada a isso, né? Inclusive os hormônios, né, no nosso cérebro tem uma descarga de hormônios do prazer nesse momento, né, a serotonina, a dopamina, etc. uhum, Então, tudo tem relação, né? sim. Então, é normal que naqueles momentos que a gente sente que, né, brilhou, a gente E sinta brilha, né, alegria, mesmo? A gente parece que se exala ilumina. luz, né? Exatamente. Ilumina. Aham, é. Opa! E aí a gente precisa olhar para isso, né? Porque o que que acontece? A alegria de todas que a gente falou até agora, né? De todas as emoções que a gente falou até agora, é a emoção considerada mais positiva de todas, né? Que Uhum, traz um maior bem-estar para nossa vida e com certeza né? Ela também é importante porque ela nos impulsiona a fazer algo, igual a Thaís falou, está relacionada com prazer, com recompensa. Então, provavelmente, algo que nos deixa feliz, a gente vai querer repetir várias vezes, né? Por uhum, exemplo, viajar. Acho que a é. maioria das pessoas se sentem alegres e felizes viajando. Então, a gente sempre Uhum. está querendo ir para conhecer um lugar diferente, ou até um mesmo lugar que a gente já foi, enfim, né? Entre outras coisas que deixa a gente feliz, então a gente vai querer repetir. Então, isso de alguma forma nos impulsiona a fazer as coisas por nós, né? Mas, por outro lado, também é importante, e eu dei um exemplo geral que é viajar, mas existem as pequenas coisas que a gente estava falando antes, que a gente precisa saber que nos deixa feliz. Então, o autoconhecimento entra aí também, né? É. Porque hobby, por exemplo, né? De repente você olha outras pessoas, fala, nossa, né? Ele gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. O que que eu gosto de fazer? Não tenho hobby, não sei, né? E aí, às vezes, a gente se incomoda, principalmente com o parceiro, que ele quer ir jogar um futebol, que ele quer ir fazer alguma coisa com os amigos que ele gosta, e você se incomoda, por quê? Porque você não tem o que fazer, você não sabe o que fazer. Então, Uhum, saber, né, as pequenas coisas que te deixam alegres é importante. Principalmente nos uhum, momentos em que você se encontra no momento mais introspectivo, mais triste, porque daí você vai conseguir buscar coisas que te tragam um bem-estar novamente, uhum. né? É. Como a gente falou, né? Hoje é o nosso quarto episódio aí, gente. Nós já falamos sobre a tristeza, falamos sobre a raiva, falamos sobre o amor. E hoje, e como a gente falou em todas as aulas, né, Tabata, as emoções
elas estão o tempo todo, são dados na nossa vida, elas estão o tempo todo nos mostrando, né, algo que é importante, algo que incomoda, ela está sempre nos direcionando nesse sentido, e aí é importante, cada uma delas é muito importante, porque, né, a raiva nos mostra aquilo que nos incomoda, a alegria nos mostra aquilo que a gente precisa buscar nos momentos desafiadores, né? O medo nos mostra o que a gente precisa fazer para se manter em segurança, né? Para sobrevivência. Então, assim, todas as emoções, elas nos apontam caminhos, né? E acho que Então, caminhos que são mais importantes ainda, né, Thaís, que às vezes a gente foge, o caminho do autoconhecimento. uhum, Às vezes a gente foge exatamente. das emoções, principalmente das, né, das que a gente diz negativas ali, Negativas. mas a gente não reflete sobre elas, que elas dizem muito sobre nós. Né? E a alegria também, ela diz muito sobre nós, porque é algo que a gente precisa manter na nossa vida, porque traz Uhum, bem-estar, traz uma sensação de eu sou feliz mesmo, né? E aí eu acho que a gente entra, e todas as. Você estava falando aí me veio na cabeça também que todas as emoções se conversam, né? Se vocês uhum, assistiram as outras lives também, vira e mexe. Por exemplo, nós estamos falando aqui da alegria, mas já acabamos falando de tristeza, e vamos falar até mais um pouquinho, falamos da raiva, porque elas se conversam, né? As emoções, elas. A gente não vive uma coisa só por exemplo, num dia. A gente vive uhum. várias emoções ao longo do dia por conta das situações que vão acontecendo, né? Então, É. é impossível ser feliz o tempo todo, né? E acho que uma das coisas também que é importante a gente falar, principalmente nos dias de hoje, mas sempre foi assim, que todo mundo quer ver o outro feliz, quer ver o outro alegre, né? É como se fosse Uhum, uma cobrança. Não, mas você precisa ficar bem, você precisa se sentir feliz, você precisa ficar alegre. Olha tudo que você tem à sua volta, olha tudo que você conquistou. Claro, olhe para tudo isso, sempre olhe. Né? A gente está uhum. falando aqui que a gente precisa abraçar todas as nossas conquistas, todos os nossos avanços, mas existem momentos que não dá. Uhum. Não dá pra gente olhar para isso e ainda assim se sentir feliz, porque tem outras dores maiores dentro da gente que não tá deixando a gente ver. É como se tivesse um pano na nossa visão e, tipo assim, não tô conseguindo enxergar. Você tá enxergando, mas eu não tô, né? Querer ser alegre o tempo todo é querer viver superficialmente, né? É Uhum, querer, como você falou, é fechar os olhos para todo o resto que nos acontece e querer ser alegre sempre, feliz sempre, e isso é superficial. uhum, Porque assim como ninguém é uma coisa só, a gente não vive só momentos felizes, só vibrando nessa energia o tempo todo, né? A uhum, vida não é assim. A vida uhum, real, ela tem altos e baixos. E é isso que também nos impulsiona, né? Nos faz evoluir, nos uhum. faz aprender, crescer como seres humanos, traz aprendizado. Então, tudo isso é muito importante, né, Tabata? Acho que hoje mais do que nunca, né, por esse contexto todo, as redes sociais têm sido muito acessadas, né, inclusive como forma de trabalho também, e a gente vai olhando, vai rodando os perfis e a gente vê, na grande maioria, né, na imensa maioria, as pessoas sorrindo, as pessoas felizes, as pessoas viajando, as pessoas com um corpo maravilhoso, as pessoas se divertindo, né? E aí a gente se cobra mais ainda. Porque fala, poxa, meu, olha o corpo dessa moça, acabou de ter filho.
Eu, às vezes, me É. pego, eu falo, nossa, gente, mas olha a barriga dela, do jeito que tá, a minha, faz 3 anos pós-parto, parece que o filho ainda tá aqui, né? Não, e E eu que a não gente se tenho cobra, né? filho, às vezes eu vejo a menina cabo e falei, "Pô, nossa senhora, eu tô Mas nem filho perdida. eu tive. Nem filho eu tive. O que é que essa abençoada fez, meu Deus? Pois é, né? Eu falo, socorro, que genética é essa, né? Porque muito é de genética também, né? A pessoa acabou Sim. de parir, parece que já sai sem barriga do negócio. E Enfim. também, né, Tabata, tem muito a ver com os sacrifícios que a gente está disposto a fazer, né? Uhum, com Tá, certeza. assim, o que que é importante? E a gente vê só o resultado, Uhum. né? E aí a gente se cobra pela felicidade que o outro está passando, mas será que realmente ele está feliz? Né? Porque a rede social, e cada vez mais tem se falado sobre isso, é só uma casca, né? A pessoa não Uhum. compartilha toda a vida dela. E muitos artistas, principalmente, sofrem. Né? E a gente tem visto aí com certa frequência artistas com depressão, né, e tudo mais. E justamente por conta disso, né? Porque as pessoas ficam colocando, cobrando essas pessoas de serem felizes porque elas têm dinheiro, porque elas têm um casão, porque elas têm isso, porque elas viajam, porque e também a vida não é só isso, né? Então a gente precisa estar sempre olhando para as pequenas coisas, porque no fundo, são essas pequenas coisas que realmente fazem a gente feliz, né? Dinheiro é Uhum. bom, é ótimo, porque traz felicidade. Na minha opinião, traz de certa forma, porque me possibilita viajar, né? Me possibilita comprar coisas que eu queira, mas não é só isso, Uhum. né? São Se coisas. fica só isso, depois, quando você viaja, compra tudo que você quer, surge um vazio, Uhum, né? E aí é que abre o espaço para ansiedade, porque você não tem foco, não tem uma meta, não tem um objetivo, um planejamento, então vem a ansiedade, e agora o que que eu vou fazer? Vem aquele vazio, porque você uhum, não precisa buscar, o que que eu vou buscar agora, uhum. né? Exatamente, porque você não se conhece, porque no fundo, Exatamente. você não sabe de verdade o que te faz feliz, né? E aí, trazendo para os nossos filhos essa questão da alegria, e a gente comentou sobre isso na semana passada, né? A gente se cobra muito por fazer o nosso filho feliz, né? E de verdade, gente, se livrem dessa crença. Não é nosso papel fazer o nosso filho feliz e ninguém, na verdade, né? A gente tá falando do filho aqui porque é isso que a gente traz, mas não é nosso papel fazer o outro feliz e não é nosso papel cobrar que o outro faça a gente feliz, né? Porque a gente às Uhum. vezes cobra do nosso filho, pô, mas eu também faço tudo por você e olha só o jeito que você tá se comportando. É uma cobrança, do tipo Ou assim, ó, então você tem fala que assim, né, Tabata? Nossa, fiquei tão triste porque você não comeu tudo. Eu fiz Nossa, com tanto fiquei tão carinho. triste porque você bateu no seu irmão. Uhum, Nossa, a mamãe fica triste quando você, né, não faz o que eu peço. uhum. A gente joga para o outro uma responsabilidade que não é dele, é nossa, né? Então, Uhum, prestar muita atenção nisso. A gente não é responsável pela felicidade do nosso filho e nem de ninguém, e não temos o direito de cobrar que o outro também faça a gente feliz. É uma troca, né? Toda uhum, relação é uma troca, é uma via de mão dupla, né? Então, e como fala, na live do amor, a gente falou sobre isso, né? Não é o amor e as emoções que mantêm uma relação bacana, saudável, é a forma como a gente se relaciona, né? Então a gente uhum, precisa estar sempre se atentando. Se o que eu estou recebendo não é aquilo que eu gostaria, então o que será que eu estou entregando também? Né? uhum. É autorresponsabilidade, não é olhar só para o outro. Lógico, o outro tem a sua parcela de responsabilidade nisso, óbvio, mas e a minha? Né? Autorresponsabilidade, gente, né? E aí, a gente estava falando aí dessa questão de que a gente não é feliz o tempo inteiro, de que olhar para a grama do vizinho, eu gosto muito dessa frase. Quando eu li, eu falei, nossa, se encaixa em vários aspectos, né? A gente sempre olha para a grama do vizinho, sempre. Ok, faz parte, mas que a gente olhe como inspiração, né? E não como comparação, porque às vezes a gente está olhando de fora, de longe,
Tá verde a grama dele, tá perfeitinha. Sabe aquela retinha? Fala, nossa, como que ele conseguiu? É de plástico. Aí a gente vai Uhum, chegando mais perto e é de plástico. Aí você fala, ah, entendi, né? E aí você até respira mais aliviado, do tipo, "Ufa, não sou só eu, né? uhum, Então não fique olhando para a grama do vizinho, não fique se comparando. Olhe para você, se compare com você, porque é isso que vai te trazer o bem-estar, né? De você uhum, ver como que você era há um tempo atrás e como que você está agora. É isso que vai te trazer alegria, que vai te trazer essa sensação de eu estou no caminho certo, né? E aí, se a gente também nega as nossas emoções, a gente cai naquilo que a gente já citou em várias lives aqui falando das emoções, mas que hoje eu acho que cabe mais perfeitamente, que é a positividade tóxica, né, Thaís? é, A é. positividade tóxica está em alta hoje, né? Justamente por todo esse cenário que a gente está vivendo e do que a gente já falou no início, né? Mas, ó, você tem que olhar para o que você tem que olhar onde você está, sua família, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, meu, se você olhar para um todo, a coisa tá trash, entendeu? Não tá Uhum, tão fácil assim de você se sentir alegre se você olhar para um todo, se você olhar para tudo que já aconteceu, para quantas pessoas já se foram, para as famílias que ficaram. Enfim, né? É difícil você conseguir se sentir totalmente feliz com tudo isso que está acontecendo. Então, a uhum, gente é cobrado por ficar bem em situações que não é, que seria adequado a gente se sentir mal, né? E aí que uhum. entra essa positividade tóxica, que é a negação do que está acontecendo, é a negação da realidade, é você, ah, eu tô triste, não, mas peraí, deixa eu olhar para tudo que eu tenho, não posso sentir isso, né? E aí a gente entra numa coisa muito perigosa de que é começar a negar as nossas emoções e a realidade em si. E Uhum. aí, isso é muito ruim para nós. Até porque, né, Tabata, tudo isso que está acontecendo e o que acontece com o outro não invalida aquilo que acontece com a gente, independente de ser é, né, algo que o outro julgue, nossa, mas você está assim por conta disso. E aí entra também a nossa o imediatismo que você falou, por quê? Porque a gente não está disposto a ouvir o outro, né? A gente fala muito de empatia, mas pratica pouco, porque a Pouquíssimo. gente não sabe ouvir. Então, quando o outro está com alguma situação e vem contar para a gente já fala logo isso, né? Essa positividade. Nossa, mas olha como que você é abençoado, mas você tem trabalho. Ok, gente, tá bom, mas nem, né? Não é porque eu tenho trabalho, não é porque ninguém da minha família, eu perdi ninguém da minha família na pandemia, que eu não possa me sentir em algum momento mal. Uhum. Só que a gente é julgado e eu vejo que é, em muitos momentos a gente esconde as nossas emoções para não ser julgado, Que triste. né? E Porque nós assim, a fomos muito gente julgados, esconde né? as alegrias porque a gente chega num ponto de eu não posso demonstrar minha alegria porque estamos vivendo um momento muito difícil, porque o outro vai me julgar, nossa, mas com tudo isso que a gente está vivendo, você está Graças comemorando, a Deus. celebrando, está feliz? A gente não pode expressar muitas vezes a nossa tristeza, a nossa frustração com alguma coisa, porque vai ouvir, não, mas você tá assim por causa disso, isso é tão pouco, isso é tão pequeno, Uhum. valoriza isso, olha para o positivo, olha para as coisas boas, não foca no problema. Mas eu tô vivendo um problema que para mim é problema, então dá Uhum. licença, né? Me Uhum. permita viver. E aí o que que acontece? A gente começa a esconder o que a gente sente porque a gente está sendo julgado o tempo todo, Isso é muito triste, né, Thaís? né? Muito triste, porque então o que que eu faço da minha vida, né? Se eu não posso Exatamente.
eu não posso sentir alegria, isso que você falou, verdade. As pessoas me taxam como, nossa, o que que ela tá comemorando? Poxa, meu, Uhum. né? A gente tá É. falando aqui de comemorar as pequenas conquistas e tudo mais. Eu não posso sentir tristeza. E aí, o que que eu sinto, então? Eu sou um robô? Uhum. Né? E isso é muito triste. Então, a gente precisa se permitir, né? Independente se a gente é julgado, o que que os outros vão falar, a gente precisa dar permissão a nós mesmos. E é isso, né? Porque eu vejo muito, muito, muito lá na clínica, né? As pessoas trazendo isso de alguma forma, sem saber o que estão sentindo e se sentindo mal. Eu percebo que às vezes a pessoa, principalmente para falar do filho, as pessoas se sentem constrangidas em dizer que sentiu raiva. Uhum. As pessoas se sentem constrangidas em dizer que teve vontade de dar uns tabefinho, mas não bateu. Mas eu sinto Uhum. também, entendeu? E o problema não é o sentir. O problema é o que eu vou fazer com o que eu estou É. sentindo, né? Então, o sentir tá tudo bem. Sinta tudo que você tiver que sentir, independente do que o outro tá pensando ou não. O outro é o outro. O Uhum. julgamento do outro diz muito mais sobre ele do que sobre nós. É Uhum. isso que a gente precisa ter na cabeça, né? Quando eu entendi isso, meu, eu tirei um peso gigantesco das minhas costas, principalmente para estar aqui, para eu estar falando do jeito que eu estou falando hoje, né? Eu pensava em milhões de coisas, o que que as pessoas vão falar, que eu moro em cidade pequena, os outros vão me ver na rua. Quero falar, entendeu? Quero ajudar as outras pessoas. Então, quando eu entendi isso, eu me libertei. E assim, o que a gente, você já falou hoje, a gente sempre fala, por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Para que a Uhum, gente se compreenda, se conheça, saiba do que é importante para a gente e tenha segurança, né, para se expressar. Porque eu me conheço, né, eu sei do que eu estou falando, eu sei o que é importante para mim, eu sei por que eu estou falando isso. E quanto mais a gente reprime a expressão das nossas emoções, menos a gente trabalha a nossa educação emocional, e né, menos a gente Tabata? consegue ajudar o nosso filho. Menos consciência das nossas emoções a gente tem, porque a gente para de olhar para isso, Uhum, né? A gente já não foi educado de maneira a olhar para isso. Pelo contrário, sempre a esconder, né? Ah, eu não posso ficar triste, que bobagem ficar triste. É feio chorar, então eu tenho que engolir meu choro, porque o choro incomoda, porque ninguém vai gostar de mim se eu chorar, né? E mil outras coisas que a gente já sabe e a gente já tem falado por aqui. Então, a gente precisa se permitir vivenciar o que a gente sente, até mesmo para ter essa consciência, né? E, inclusive na relação com os filhos, quais os momentos que eu sinto raiva? Quais os momentos que eu fico triste? Em quais momentos, né, eu tô para perder o controle? Em quais momentos eu sinto alegria? Em quais momentos eu sinto medo? uhum. Na relação com meu filho, né? Na relação com o outro. Porque é só a gente sabendo disso é que a gente pode cuidar das nossas ações para não descontar no outro aquilo que é nosso, né? E também é só sabendo em qual momento que eu fico alegre, né? O que que me faz feliz é só tendo consciência disso que naquele momento de conflito, de desafio, de raiva, de tristeza, de desconforto, é que eu vou poder buscar esse lugar de alegria, né? De tranquilidade, de paz. Se eu não sei sobre isso, como que eu vou buscar? E eu vou, e do que você está falando aí, né, me vem na cabeça assim, ó, se hoje você não está se sentindo feliz, se você não está se sentindo alegre, olha para o que você está sentindo então. E se Uhum, permita.
Porque, gente, quando a gente reprime, quando a gente ignora, quando a gente fala, ai, depois eu olho para isso, sabe? Não tô afim de mexer com isso agora. Até pode ser, ok, talvez você não queira olhar para isso nesse momento, mas em algum momento você vai precisar olhar. Porque é a Uhum, mesma coisa, eu sempre dou esse exemplo, sei lá, você está vivendo um momento difícil na sua casa, com algum parente seu, com seu trabalho, você fala, ah, quero mudar de vida. Quero mudar de vida, vou mudar de país. Tá, você vai morar fora. Beleza, você vai morar fora, num primeiro momento você fica super feliz, porque é um lugar novo, né? Você nunca tinha ido, você vai visitar. Mas vai chegar uma hora que o que vai acontecer? Tudo vai vir à tona. Porque você uhum, só mudou de lugar. Mas tudo foi junto com você. Você foi junto com você. Então, seu problema te acompanhou. Isso não vai resolver. É uma ilusão que isso aconteça, que o problema se resolva por si só. Né? Então, você uhum. pode até dar uma pausa nele. Ah, agora eu não quero olhar para isso. Beleza. Mas uma hora você vai ter que olhar, porque a conta chega. E por que eu estou falando isso? Porque você não vai conseguir se sentir alegre camuflando as outras emoções. Então, por isso que as outras emoções são tão importantes para você se sentir bem. Porque para você chegar num estado de bem-estar, de alegria, de felicidade, você precisa ter passado por um momento de tristeza e resolvido isso. Resolvido no sentido assim, o que essa tristeza está dizendo sobre mim? O que essa emoção está me ensinando? Né? Porque muitas vezes, vamos dar o exemplo realmente do que está acontecendo agora. Perdeu alguém por conta desse vírus aí. A gente começa a se perguntar, mas por quê? Por que que levou essa pessoa tão boa? Né? Paulo Gustavo, por exemplo, que acho que foi o mais comentado de tudo isso, né? Por que que levou Uhum. ele? Por quê? Por quê? Por quê? Não temos respostas. Quando a gente É, pergunta por quê, e isso é para a vida toda, né? Quando eu leio, a gente costuma sempre perguntar para o nosso filho, mas por que que você fez isso? Mas por que que você fez aquilo? Mas por quê? Às vezes a gente não tem essa resposta do porquê. Então é sempre importante a gente pensar, mas o que que eu posso aprender então com o que está acontecendo? O que que toda essa situação está querendo me mostrar? O que que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando, que precisou isso acontecer para me sensibilizar, para me desconstruir? Porque uhum, aí sim eu vou conseguir chegar num estado de bem-estar. Não vou nem dizer de alegria e de felicidade, mas se sentir bem, né? Porque acho que o uhum, bem-estar em si já traz essas emoções. uhum. Então não É, adianta camuflar. Ninguém consegue se sentir bem com tanta guerra acontecendo por dentro. uhum. Não dá. É, e a gente também não precisa, né, se sentir bem o tempo todo, Uhum, exatamente. né? Porque senão a gente vai viver anestesiado, Exatamente. porque as coisas, Alienado, né? né? E as coisas acontecem e cada coisa que acontece desperta uma emoção na gente e depois um sentimento, e a gente precisa aprender a cuidar disso, Uhum, né? A gente precisa desacelerar um pouco e aprender a cuidar disso, a entender o porquê no sentido assim, né? Por que que eu tô me sentindo? Por que que isso me incomodou? Por que que eu tô me sentindo assim? É importante a gente olhar. Às vezes a uhum, gente não sabe os porquês, mas se a gente também esconde isso, em algum momento a gente explode ou entra em depressão e não entende o porquê, né, Tabata? O porquê? Porque eu não me permiti sentir aquilo que eu estava sentindo naquele uhum, momento, exatamente. É, né? e acho que essa coisa de não se permitir, né, Thaís, vem muito de lá de trás, né, da nossa criação, né? Querendo ou não, a gente sempre volta nesse assunto, porque isso é real, né? A gente foi tão silenciado, né? Os nossos pais, imagina, gente, se a gente foi silenciado, imagina os nossos pais.
Poxa Uhum. vida, eu fico pensando, sabe, como era difícil ser criança na época deles, né? Com raras exceções, mas como era difícil, né? Então, como que eles iam desenvolver inteligência emocional para poder passar isso pra gente, né? Então, também é uma cobrança injusta com eles nesse sentido, né? Porque eles também não aprenderam. E aí a gente cresce nessa essa sociedade que a gente é hoje, né? De julgar o que você estava falando no início, né? De julgar se você sente alegria, de julgar se você sente tristeza, de julgar se você sente raiva, de julgar tudo, né? De uma guerra na internet, de comentário, porque o outro perdeu o filho e aí vai jogar ódio para outra ex dele, sabe? Gente, a que ponto nós chegamos? Mas sabe o que que eu vejo nisso também, Tabata? As pessoas fogem tanto de olhar para si mesmas que elas passam a tomar conta da vida do outro, do que acontece com o outro. Uhum, Porque se eu for tomar conta do que acontece comigo, dói, uhum, né? Não é fácil, né? Eu vou ter que me esforçar para entender o que se passa comigo, o que é importante para mim. Quantas pessoas não sabem os seus valores, vive o valor do outro, né? uhum. Vivem os valores dos amigos, dos pais, do marido, da esposa. Não vive, mas por quê? Porque não se olha, não se conhece. Então é muito mais fácil eu tomar conta da vida do outro, eu apontar o dedo para o outro, eu ficar falando e criticando o outro, do que eu olhar para mim, Uhum, para o que eu sinto. Porque a uhum. gente sabe que não é um movimento mesmo fácil, né? Cris, eu vou dizer para você uma coisa, né, como psicóloga. Quantas e quantas pessoas, né, que chegam para mim e falam, ai, tô precisando começar a terapia, daí pergunta o valor, aí fala, ah, então tá bom, eu vou ver, não sei o quê, e não voltam. Uhum. Por quê? E Tabata, né, nesses processos que a gente realiza com as famílias, com as mães, com os pais, a gente vê isso, Uhum, né? Quando a gente faz aquela primeira sessão ali, que é mesmo explicando o nosso trabalho, que você fala, não, vem, vamos conversar sem compromisso, para eu te explicar o meu trabalho, para eu te explicar o processo. Quando a gente fala sobre isso para as mães, para os pais, a gente vê que eles querem, uhum, né, cuidar, eles querem fazer esse processo, mas quando a gente explica, fala sobre como funciona e tal, quantos também falam, ah, tá bom, eu vou pensar, eu vou conversar, né, em família e tal, olha a e também, resistência. é, É né, muito. outro dia mesmo, uma pessoa, eu preciso muito trabalhar essa questão emocional e tal, para regular minhas emoções, e aí conversei e tal, mas é um processo, aí, não voltou, não retornou, porque, e a gente sabe, é difícil para as mães, para os pais, no seu caso que atende, né, vários casos na clínica, não só com mães e pais, é difícil, a É, gente sabe que é um né, processo esse processo doloroso. mesmo da educação consciente não é fácil, Uhum, né, porque para educar com consciência, precisa olhar também para as pendências da infância, uhum. né? Precisa olhar para a nossa criança interior, para as nossas crenças, e a gente sabe que não é fácil mesmo, mas é um trabalho que, se a gente quer progredir, evoluir, ele é necessário. Ó, o Uhum. Oliveira está falando aqui. Penso que o fato do assunto sabedoria e inteligência emocional estar na pauta do momento seja importantíssimo para disseminar essa habilidade tão necessária. Sim, é urgente que a gente olhe para isso, né? Porque eu estava até lendo um livro que o autor fala: vivemos
no momento de trevas socioemocionais. A Uhum. gente não tem inteligência socioemocional. No mundo que tem inteligência artificial, super virtual, que a gente está em contato com mil coisas, né, com a informação instantânea, e a Uhum. gente vive uma treva emocional, porque a gente não olha, tem medo de olhar para isso. E a gente entende, né, Tabata? Uhum. Sim, Mas sim. é um processo que ele é inevitável para quem quer fazer melhor, para quem quer ser melhor, evoluir, se cuidar, né? Uhum. E acho que não é nem só com os nossos filhos, é ser melhor como pessoa, com o nosso companheiro, companheira, com os nossos pais, com os nossos amigos, porque é só a gente conhecendo quem a gente é, os nossos limites, as nossas qualidades, os nossos pontos a melhorar, é que a gente vai poder dar o melhor para o outro, né? E a gente se perde, igual a gente já estava falando, a gente se perde olhando para o outro, se a gente está sentindo alguma coisa, se a gente, por exemplo, está num lugar e a gente se sente incomodado, o celular hoje a válvula de escape mais que a gente tem, a mais acessível. Eu pego o Uhum. celular e esqueço do que eu estou sentindo, vou olhar a vida do outro, vou fofocar, né? Vou me distrair. E a gente faz isso com as crianças, né? Se ela É. tá sentindo alguma coisa que a gente considera que não seja boa, a gente vai distraí-la. E é Uhum. aí que mora o problema, a gente precisa sentir. E esse sentir, gente, não é esse sentir e ficar dentro. Não é sobre isso que a gente está Não. falando. Não é você sentir se você está com raiva e sabe aquele negócio crescer dentro de você. Não é. É trazer essa reflexão que eu e a Thaís estamos falando aqui, tá? Eu tô sentindo isso, beleza. Deixa eu sentir. Se for necessário, a gente traz essas ferramentas para as crianças, mas serve para nós adultos. Só com almofada, né? Quem gosta aí, compra aqueles, sei lá como é que chama, negócio de box, dá um soco, põe isso para fora. Aí depois você volta para você e fala, tá, mas o que que isso está querendo me dizer? Por que será que eu estou sentindo essa emoção tão forte com isso que aconteceu? É isso é inteligência emocional, né? Você conseguir sentir, colocar para fora de uma maneira adequada, né? E buscar solução. É outra Como que eu vou ferramenta. agir, né, a partir desse entendimento, né? Exatamente, é outra ferramenta da disciplina positiva, né? Buscar solução para tudo, Uhum. tudo, gente. Tudo na vida, por mais que a gente, porque quando a gente tá no olho do furacão, a gente acha que não tem saída, mas para tudo na vida, só para morte que não, né? Para tudo na vida tem uma saída. Então a gente Uhum. precisa sentir isso, deixar isso vir para a gente poder olhar com mais nitidez as possibilidades que a gente tem para resolver aquilo. É. A Tuê está falando aqui, a gente demora para sair do modo confortável. E, Tuê, eu acho que tem gente que não sai, que não é que demora, que não sai. A gente precisa pensar quantas desculpas a gente dá para Nossa. não sair. E outra coisa, quantos atalhos a gente busca, Uhum. né? Quantos atalhos a gente busca? A gente quer fórmula mágica, a gente quer dica, a gente quer ir rápido. Como que eu vou fazer para ir rápido, para conseguir rápido, para chegar rápido no que eu quero? Eu quero para Então, ontem. né? Então, assim, muita gente não sai desse modo, dessa zona de conforto, porque para sair da zona de conforto a gente sabe que precisa se comprometer, que precisa de esforço, que precisa de coragem, né? Então, tem gente que nunca sai, que é muito mais fácil repetir os ciclos, né? Reproduzir aquilo que já sabe, porque é mais fácil, é mais rápido, e as pessoas estão com pressa, né? Elas estão com E, pressa. e é aquela velha frase, né, Thaís? A gente quer resultados diferentes fazendo sempre Fazendo a... a mesma coisa. Não tem como. Vai Né? que dessa vez, né, dá certo. Vai que dessa vez eu dou sorte.
Você já viu aquele, sei lá como é que chama, trend, sei lá como é que chama, do Mestre dos Magos? Quase que eu Uhum. gravei. Eu sou o Mestre dos Magos, né? E faz a mágica lá. Não existe milagre, meu povo. Não É. existe milagre. O Oliveira está falando aqui, mas acho que ela sempre existiu e ainda existe, mas as redes sociais evidenciam muito mais a desinteligência. Acho até cômico ler alguns comentários. E aí Nossa. ele complementa, autoconhecimento, né? Saber como extravasar sem ser agredindo o outro. É saber que o que a gente sente é nossa responsabilidade, Uhum. né? E assim, quanto mais a gente se conhece e quanto mais a gente educa as nossas emoções, mais a gente vai conseguir agir sem descontar no outro. Uhum. E mesmo que a gente desconte, vai ficar claro para a gente que a gente está fazendo isso, né? Uhum, Eu coloquei num outro post também algumas frases que a gente fala, né? Ou já escutou quando a gente era criança, ou às vezes até escuta hoje em dia, né? Que a gente joga para o outro as coisas e que a gente ainda fala de vez em quando e a gente se sente mal por isso, né? Até teve comentário lá falando, eu ainda falo essa e essa frase e tal. Mas o reconhecer isso já é um ponto extremamente positivo e quando a gente reconhece, a gente consegue dar aquele famoso passo para trás que a gente sempre uhum, fala e se desculpar e falar: olha, não tem nada a ver com você, fui eu. uhum. Fui eu, não tem nada É, a ver né, Tabata? E assim, a gente só consegue mudar e fazer diferente quando a gente tem consciência com aquilo que a gente do que a reconhece. gente, né, do que a gente está fazendo, não é como a gente quer agir, não é o ideal, não é o correto para a gente. Enquanto a gente não tem consciência disso, a gente segue fazendo, porque não olha, né, para isso. Uhum, Então, a gente só consegue mudar tendo consciência. E sobre as emoções também, a gente não precisa mudar as nossas emoções, reprimir, mas a gente só consegue agir diferente diante da raiva, por exemplo, né? A ação, porque a raiva ela nos impulsiona a fazer algo, a descontar em algo. Então, a gente só consegue agir de forma consciente, diferente, quando a gente entende que é isso que a gente está sentindo, uhum. E aí que a né? gente tem a possibilidade de fazer algo com isso, né? Uhum, Então, acho que a maior mensagem que a gente quer deixar para vocês é que para sentir alegria, para sentir felicidade, para se sentir bem, você precisa se permitir sentir todas as outras emoções, né? Para você uhum. conseguir se encontrar nesse estado de bem-estar, porque ninguém consegue se sentir bem com um turbilhão de emoções dentro de si reprimidas, né? Uhum, Porque é engraçado. Vamos dar um exemplo assim de perder o emprego. Lógico, né? Se você não queria mais aquele emprego, você vai sentir felicidade porque já te mandaram embora, então beleza. Mas vamos pensar que você gostava do que você fazia, né? E nesse momento de pandemia e tudo mais, acho que aconteceu muito isso com as pessoas, né? Você foi mandado embora. É óbvio, você vai ficar triste, né? Mas ao mesmo tempo, né, você começa a pensar, você fala, poxa, eu posso procurar outro, né? De repente você fala, se bem que lá eu não estava sendo muito valorizado, então talvez eu possa fazer alguma coisa, né, que eu me sinta mais valorizado. Então, ao mesmo tempo que você está triste, que você ficou com raiva da pessoa que te mandou embora, que você se sentiu frustrado, também vem uma sensação de, não, mas espera aí, eu posso, né, seguir em frente, eu posso. Então, dá para você sentir, mesmo estando ruim, mas estando consciente do que você está sentindo, sentir algo positivo também, né? uhum. Então, é exatamente isso, é você conseguir escolher o que fazer com aquilo que você está sentindo, né? Não dá para É, você arrancar do seu peito e falar, não quero sentir, mas escolher o que você quer fazer é possível. uhum. E Tabata, eu queria até deixar aqui uma atividade para quem está aqui com a gente, quem vai assistir depois.
Ó, eu e a Tabata fizemos uma aula no início do Despertar sobre viver no presente. Tá Verdade. lá no nosso canal, naquele aplicativo de vídeos, que a gente não pode falar o nome, Uhum. tá lá no nosso canal, no link da nossa bio, tem lá o nosso canal nessa plataforma de vídeos. Nós colocamos lá as aulas do mini curso Início do Despertar, e lá tem essa aula da atenção plena, de viver o presente. Então, eu queria convidar vocês depois, quando tiver tempo, vai lá, assiste a aula e faça um exercício assim, alguns dias, leva um bloquinho de notas com vocês, uma caneta e tal, e naqueles pequenos momentos simples que você sente ali aquele calorzinho no coração, aquela alegria, anota, né? Por exemplo, tomei um café lendo o meu livro, que para mim, por exemplo, é um momento de muita alegria e felicidade. Tomei meu Uhum. café, anota. Joguei bola com meu filho. Assisti um filme Que eu tava debaixo das querendo ver. cobertas. Uhum. É, sabe, essas pequenas coisas, vai anotando e me sentir, mas que você tenha mesmo sentido genuinamente uma alegria. Para Uhum. quê, gente? Para a gente entender o que é que nos deixa alegres. Para onde eu posso ir quando eu preciso estar alegre? E acho que Quando além eu preciso sair, porque a gente precisa sentir a tristeza, sentir a raiva, vivenciar isso, mas a gente não precisa estacionar ali. Vivencie, mas também se movimente para esses lugares simples que te tragam Uhum. conforto, que te tragam bem-estar e alegria. Só que você só vai conseguir fazer isso se você souber. Então anota para você se lembrar. A gente sempre está falando aqui do quanto é importante escrever, né? Porque muitas vezes a gente pensa sobre aquilo e se perde depois. A gente pensa no momento, a gente lembra até por uns dias, mas esquece, né? E quando tá Uhum, anotado, você volta e vai relendo, aí você, sei lá, vamos supor que você escreveu alguma coisa na semana passada. Aí você já nem lembra mais, aí de repente você vai ler. Aí você lê lá que você ficou feliz porque você chupou um sorvete que você queria muito. Aí você fala, nossa, verdade, aquele sorvete. Aí você vai relembrando e aí você até começa a salivar, você até sente uhum, aquele bem-estar de novo por aquilo que você viveu. E se de repente você não anotou, você nem lembra mais, sabe? uhum. Então, anotem, gente. Sempre que vocês forem fazer alguma atividade, né, o caderno mesmo de atividades guiadas que a gente propõe, tá lá no nosso link da bio também, é justamente sobre isso, é você parar, ter um tempo para você e você escrever sobre você, sobre as suas reflexões, sobre tudo que a gente propõe lá, porque senão não é só para ler a pergunta, né? Porque Uhum. eu já fiz isso, né? Quantos e quantos cursos, às vezes, que eu já comprei, que a pessoa tá lá no meio da aula falando, agora você para e escreve sobre isso. Aí eu falo, não vou escrever coisa nenhuma, né? Deixa a aula rolar e depois eu faço isso. Uhum. Você comprou o curso à toa, amor, né? Você É. comprou o curso à toa porque a proposta daquilo era do curso era fazer aquilo naquele momento e você tá deixando passar. E não vai ter o mesmo sentido, né? Então, façam, se proponham. Se você está se propondo, vá até o final. Uhum. E também, né, Tabata, sair desse lugar de, eu preciso trabalhar meu autoconhecimento, eu preciso ter mais consciência emocional. Gente, comecem, ó, esse caderno nosso de atividades guiadas, ele é para ampliar o seu autoconhecimento, Uhum. né? Tá lá no link da bio, ele custa R$ 27. Tem muitas atividades, são mais de 60 páginas que você pode fazer no seu tempo, mas faça, né? A gente tem que começar de algum lugar. Uhum. Às vezes você, eu não quero fazer um curso, eu não quero, mas, né, o caderno é uma possibilidade muito importante para isso, de você começar a ter essa consciência
Tem lá uma playlist que a gente colocou também, exclusiva para você ir ouvindo e refletindo. A gente tem que partir de algum lugar. Porque Uhum. ficar só na intenção, na intenção, na Também intenção, não eu resolve. preciso, eu quero, eu preciso, eu quero. Você não chega em lugar nenhum, né? E Uhum. assim, tem a opção do caderno, de atividades lá para quem fizer sentido, mas tem muitas outras opções. Busquem, né? Busquem, assistam novamente as nossas aulas, vai lá no nosso canal, assiste lá o mini curso de novo. É, sigam trabalhando isso em vocês, E acho né? que a gente está falando da alegria, né? E acho que quem tem filho ou trabalha com criança e tem criança ou tem criança por perto, tem aí na sua frente uma possibilidade gigantesca de viver isso que a gente está falando, a alegria. Os nossos filhos, eles são é, o exemplo disso, de que as coisas Uhum, pequenas são realmente as que importam, né? é, Eles mostram pra gente a todo momento, né, que um abraço é um momento de alegria, que uma caixa de papelão traz felicidade, né? é, E chutar uma bola na parede, ela fazer um barulho diferente, é engraçado. Um uhum, bebê jogar um negócio no chão e você olhar para ele assim, é engraçado, né? Então a gente precisa também aprender com as crianças, porque a gente acha que a gente só ensina, mas a gente também precisa aprender com eles, o quanto eles, uhum, até porque eles também, né? Acho que é legal deixar isso claro, eles também não têm a noção de mundo, de vida que a gente tem, então por isso que eles são mais puros, né? Mais ingênuos até em algum sentido, e que eles têm essa alegria mais espontânea mesmo, mais natural dentro deles, né? Mas a gente também pode aprender isso com eles, né? A gente não precisa uhum, perder isso porque a gente vai crescendo, e a gente não precisa tirar isso deles conforme eles forem crescendo. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue ajudá-los também, porque muitas vezes, né, a gente fala assim, ai, mas o mundo tá tão cruel, eu vou ficar abraçando, ele tem que aprender, porque lá fora ele não vai encontrar isso, ok? Mas se ele tiver um ambiente que proporcione isso para ele dentro de casa, com amor, respeito, quando ele for vivenciar isso lá fora, ele vai ter uma maior inteligência emocional para lidar com as situações cruéis que a gente tem realmente lá fora. uhum. Então É vamos isso aí. aproveitar essa alegria natural dos nossos filhos para a gente também poder sentir isso, né? E entender que a gente não precisa ser feliz o tempo inteiro, mas que para a gente se sentir bem em algum momento, a gente precisa olhar para todas as nossas outras emoções. E permitir que os Uhum. nossos filhos também sintam todas as emoções que eles têm para sentir, para então eles poderem também voltarem a ficar bem, É. certo? E principalmente entender o que nos faz sentir bem, né? O que nos faz bem, né? Exatamente, exatamente. Fez Bom, sentido, é isso, né? pessoal? Vocês que estão aqui com a gente, fez sentido para vocês? E se fez, compartilhem com outras pessoas, né? Eu acho que quanto mais pessoas conseguirem ter acesso a tudo isso, melhor vai ser para todos nós, né? Não só Uhum, para as crianças, mas para o mundo em geral. uhum. Compartilhem, que aí vocês nos motivam, né, Thaís, a continuar aqui com É, vocês. incentivem o nosso trabalho, a gente faz com muita Encorajam, né? dedicação, muito carinho para vocês, né? Uhum. Esse tempo que a gente passa aqui é muito gratificante. Quando vocês compartilham, espalham nossa mensagem, nos motiva ainda mais, né, Tabata? E a gente vê que realmente faz sentido, né? É um propósito nosso esse, né? Até por isso que a gente está aqui. Mas, claro, quando a gente se sente valorizada de alguma forma, né? A gente se sente ainda mais encorajado para continuar realmente. Não está fazendo sentido. Então, peraí, Thaís, vamos falar sobre isso, 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 que o Uhum, pessoal está gostando, né? Então, uhum, é importante para nós também, tá bom? isso. É uma troca, né? Como a gente sempre fala, a gente não faz esperando algo em troca, porque, igual eu falei, é um propósito maior nosso querer transformar esse mundo num mundo melhor, mas
é importante, né? Faz Então, bem, boas nos deixa alegres, alegres, exatamente. né? Então, brigadão, Thaís, obrigada, pessoal. Obrigada. Boa sexta para vocês e bom final de semana. Gente, obrigada a todo mundo que esteve aqui, participou, interagiu. Como a gente disse, é muito importante para nós. Beijo grande, muita alegria, muita paz, um ótimo fim de semana para todo mundo. Obrigada, Tabata. Até a Obrigada. próxima semana, Tchau, tchau, gente. gente. Tchau.